Salve Maria, seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, boa noite a todos, Deus abençoe quem está assistindo agora ao vivo e quem vai assistir depois pelo YouTube e também pelo Facebook. Esse tema, como eu falei, a gente vai estar abordando durante esse mês de abril, mês de maio, sobre Mariologia. E aos poucos, talvez até durante outros meses também, a gente vai tentar dar outros cursos pequenos. Não são cursos tão teológicos, mas intuições para a gente ir crescendo na fé junto, certo? Então, um dos primeiros pontos que a gente deve entender, como eu já falei em outro vídeo, é que a Mariologia pode ser vista nos dois pontos, tanto pelo lado cristológico como pelo lado eclesiológico. O lado eclesiológico aborda mais Maria como discípula, como modelo de obediência, modelo de fé, como um membro excelente da igreja, um membro especial, uma intercessora, mas abordando nessa parte mais humana, essa parte mais Maria, dessa proximidade de nós. Também a parte cristológica aborda, claro, porque Nossa Senhora é criatura, essa parte humana, porém, vai abordar as graças que Nossa Senhora recebe, porque quem está mais próximo, é a criatura mais próxima do mistério da encarnação e da união hipostática. Quem está mais próxima desse mistério, além do próprio Verbo, que é o próprio Deus, é a Virgem Maria. Se aproxima mais e tocou mais esse mistério. O mistério da encarnação, o mistério da redenção, todo o mistério pascal. Então a parte cristológica aborda como Nossa Senhora ligada a esse grande mistério. Então vai abordar Nossa Senhora como aquela que é mãe da igreja, aquela que é rainha soberana, aquela que também de certa forma tem uma ação em nossas vidas, vai gerando em nós uma vida espiritual. Aqui os consagrados a Nossa Senhora entendem bem essa linguagem, E vai abordando essa parte mais nobre, mais sublime desta mulher, que esse nome mulher intui muita coisa na linguagem teológica acerca de Maria, Está presente em Gênesis 3, está presente em João capítulo 2, em João 19, esse termo mulher, referindo-se à Virgem Maria, em Apocalipse 12, também na carta de São Paulo, se eu não me engano é aos Gálatas, não lembro agora direito. Esse termo mulher vai enaltecer muito a Virgem Maria. Um dos pontos sobre a Nossa Senhora, sobre a Virgem Santíssima, são as prefigurações bíblicas, que tanto são presentes nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Osés, o que é uma prefiguração, uma tipologia, os símbolos, são, por exemplo, são sinais, são símbolos, são figuras, ou pré-figuras, porque antecipam a figura, que apontam para aquilo que é. Por exemplo, quando nós olhamos para a árvore da vida, ali simboliza o lenho da cruz, que é a verdadeira árvore da vida, mas de forma mais profunda ainda é o próprio Cristo, que é a árvore da vida, No sentido mais profundo. Quando nós olhamos para a Arca de Noé, nós podemos entender que ali é uma prefiguração da igreja, que todos que entram na igreja encontram o mistério da salvação e se salvam. E aqueles que não querem, por vontade própria, mesmo sendo convidados a entrar nessa arca que prefigura a Santa Igreja, assim como na Arca de Noé, aqueles que ficaram de fora morreram, aqueles que ficam fora da igreja após esse anúncio, após toda a evangelização, eles vão entrando nesse processo de naufrágio. Quando nós olhamos para a rocha, a qual Moisés bate e sai água, nós lembramos do Cristo, que é a rocha viva, que é a pedra angular, e que do seu coração sai sangue e água, que também são figuras do batismo e da Eucaristia. Também acerca de Nossa Senhora, aqui eu fui dando exemplo. O que são as prefigurações? São figuras ligadas a Cristo e ao mistério da vida de Cristo. Então, no Antigo Testamento vai ter símbolos ligados à igreja, ligados à Virgem Maria, ligados diretamente a Cristo, ligados também ao demônio,
ligados ao sacramento, ou seja, tudo que envolve o mistério da vida de Cristo, aquilo que ele acolheu e aquilo que ele combateu como ação do demônio, né, também. Então, uma das prefigurações do Antigo Testamento de Nossa Senhora é Gênesis 3,15, que é tão conhecido, né? Essa inimizade entre a mulher e a serpente. E aí já é um entendimento que a igreja vai tendo de forma mais amadurecida, já é uma prefiguração da Imaculada Conceição. Porque se a serpente é inimiga da mulher, essa mulher não é Eva, porque Eva se tornou amiga da serpente. Porque ela ouviu e obedeceu a voz da serpente, a voz do demônio, a voz do anjo mau. Então nós vamos entender algo muito profundo, que essa inimizade entre a mulher e a serpente, isso simboliza que desde a sua conceição, desde a sua concepção, a Senhora ela é imaculada, ela não foi tocada de forma alguma pelo inimigo, né? Então nós podemos, com alegria, celebrar que a Virgem Santíssima ela é imaculada, desde a sua conceição, e depois não teve nenhum pecado pessoal, nem deliberado, nem involuntário, de forma alguma, nenhum pecado, nem mortal, nem venial, nem pecados deliberados de forma alguma. Nossa Senhora sempre virgem, sempre pura, sempre imaculada. Então, claro que ela tinha liberdade de pecar, mas ela não pecou por uma graça especial que foi cada vez crescendo mais na Virgem Maria, né? É tanto que o anjo anuncia que Nossa Senhora é cheia de graça, não de graças, mas cheia de graça. Isso prova que Nossa Senhora também é aquela que está plena da graça de Deus. No latim é gratia plena, né? Plena da graça. No português é cheia, mas no grego, que caritomene, ou que caritomene, quer dizer não somente cheia nem plena, mas alguém, imagine a situação. Um copo cheio de água transbordante, que é colocado em uma jarra que já está cheia. Ou seja, o copo cheio de água transbordante é colocado em uma jarra e ele é imerso nessa jarra que está cheia de água. Então Nossa Senhora é aquela que está cheia de graça, plenamente, por dentro e por fora, cheia de todas as graças. O Senhor vai acumulando Nossa Senhora de todas as graças, né? Mas em especial a graça de ser mãe de Deus e a graça de ser imaculada. E as outras graças são consequência da grande beleza de ser mãe de Deus, né? Então a gente pode dizer assim, mas todos os dons não teriam que estar no Messias? Sim, mas o Messias o Filho enviado, o Verbo eterno, vai distribuindo esses dons. Uma coisa que a gente deve lembrar é o seguinte, que quando Deus confia uma missão a alguém, Deus vai dar todas as graças necessárias para aquela pessoa cumprir com maestria, com precisão, com perfeição, na medida do possível, aquela função que Deus dá, aquela missão. Se Deus chama alguém, né, incumbe alguém de ser rei, de ser, como Moisés, por exemplo, de ser libertador do povo de Deus, de ir lá libertar o povo, Deus vai dar as graças para que Moisés, ele deu a graça para que Moisés fosse libertar o povo. Como deu para os profetas para profetizarem, terem essa coragem, como deu para Abraão, para ser pai, né, de uma multidão de povos, é o nosso pai na fé, como deu para os evangelistas, como deu para os apóstolos, mais ainda, ele deu para a Virgem Maria, sua mãe, a graça especial, graças especiais, a sublime graça singular por excelência, de ser mãe de Deus, de ser sempre virgem, de ser assunta aos céus, de não se corromper, de não perder a virgindade, e outras graças a mais, de ser também a medianeira, como fala os santos doutores, medianeira de todas as graças. Não vou abordar isso, estou fazendo só uma geral aqui, certo? Então, voltando um pouquinho sobre as prefigurações bíblicas, né? Nós podemos ver também inúmeras prefigurações nas Sagradas Escrituras, que vai falar sobre Nossa Senhora. Aqui é só uma introdução, vou fazer um vídeo só sobre as prefigurações de Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, certo? Sobre a sua virgindade. Por exemplo, um texto que é muito belo, né? Que vai falar nas Sagradas Escrituras, vai falar sobre a virgindade de Nossa Senhora. É um texto que depois eu vou dar o versículo bem direitinho para você, que vai falar assim: pela porta que Deus passou, ninguém mais passará.
e ela permanecerá fechada. Os santos padres vão entender essa passagem dos profetas, né, como um sinal, como um símbolo, como apontar para a virgindade perpétua de Maria, onde o Deus de Israel, que é Jesus Cristo, passou, ninguém mais passou. E essa porta permanecerá fechada. Claro que tem um entendimento literal, isso aqui é um entendimento espiritual, né? Uma tipologia bíblica. Também nós podemos perceber Nossa Senhora quando vai falar em Eclesiástico, também em Provérbios, sobre a questão eu sou a mãe do puro amor, né? Lembrando que Nossa Senhora é a mãe do amor, Deus é amor, o Verbo encarnado é amor. Então lembrando disso, né? Essa presença do amor de Deus, real, concreta. E Nossa Senhora é a mãe do puro amor. Nós podemos ver também, de forma muito concreta, Nossa Senhora como a Arca da Aliança. Em 1 Samuel 6,23, a gente vê que Samuel dança diante... Samuel não, né? Davi dança diante da arca. Está registrado em 1 Samuel 6. Também a gente percebe que João Batista dança diante da arca. Lá fala, na palavra de Deus, que a criança estremeceu, mas no grego fala que dançou, rodopiou, ou seja, mostrando como Nossa Senhora como essa arca. E Davi estava praticamente nu ou seminu, depende da tradução, vai entender que ele estava seminu ou nu, né? E também João Batista estava nu no seio de Santa Isabel, no ventre de Isabel. Também Davi exclamou: "Que deva a honra, que venha me visitar, que venha à minha casa, né? A arca do meu Senhor." É o que Isabel exclama: "A que deva a honra, que venha me visitar a mãe do meu Senhor." Também a gente percebe que dentro da Arca da Aliança estava presente a vara de Arão, o maná, a tábua da lei, mostrando ali Jesus como palavra, Jesus como pão da vida, Jesus como verdadeiro sacerdote. E ele está no seio de Maria, ela que é a verdadeira Arca da Aliança. Também os inimigos temiam a Arca da Aliança, assim como o demônio também teme a Virgem Maria. Lá de Gênesis 3,15 mostra essa inimizade. Ela que por humildade ela se abriu a todas as graças e foi crescendo em graça. Ela mesmo sendo plena, mas cada vez mais foi crescendo, crescendo e crescendo em fé, de graça, em glória, como fala a palavra. Lá em Apocalipse 12 nós vemos o grande combate. Nós vemos Nossa Senhora como essa virgem do silêncio, né? Também prefigurações bíblicas como nas mulheres. Claro que toda prefiguração tem os seus limites e tem suas falhas. Por exemplo, quando fala de uma figura, não quer dizer que Nossa Senhora era exatamente igual àquelas mulheres. Não, Nossa Senhora é muito mais perfeita, muito mais bela, muito mais cheia de virtudes. Mas está sendo uma prefiguração da Virgem Maria, como Oséias. Quando ela vai interceder diante do rei para salvar o povo, para que não castigue, para que não mate o povo. Nossa Senhora é aquela que vai e que se coloca diante de Cristo, do seu Filho amado. Nós vemos uma prefiguração dessa também no livro de Reis, aonde a rainha ela vai até o trono de Salomão, perto do trono, e se coloca para interceder. E o Senhor pede que ela sente à direita. O Salmo 45 fala da mãe rainha, né? E faz esse louvor, mostra a beleza da mãe rainha. A mãe que é rainha é a mãe do rei. Lá no Oriente Médio, a mãe rainha tinha mais obrigações, deveres e direitos do que a própria esposa rainha. Ela aconselhava o rei. Ela, de certa forma, comandava alguns servos, né? Ela era senhora. Ela cuidava de alguns tesouros do rei, do reino também. Então ela tinha uma presença muito forte, como senhora, como rainha. Lá em João 2, Nossa Senhora age como senhora. Quando ela fala, fazei tudo que ele vos disser, ela não age como uma pessoa temerosa, mas ela ali está mandando como uma senhora, como uma rainha, como uma Gebirá. Não sei se é essa expressão hebraica correta, né? Gebirá. E é interessante as outras prefigurações. Débora, prefiguração de Nossa Senhora, também Ruth, quando corta a cabeça de Holofernes, né? Mostrando que Nossa Senhora é aquela que pisa a cabeça da serpente. Junto com Cristo, né? Não é uma separação, é junto. É Cristo que pisa, é Nossa Senhora que pisa, é a igreja que pisa a cabeça da serpente.
esse mistério da unidade, né? Nós vemos várias outras prefigurações dessas grandes mulheres na Bíblia que prefiguram e apontam para a Virgem Maria. Então a gente vai ver outras prefigurações bíblicas, né, citadas pelos santos padres depois. O Catecismo Romano vai falar o seguinte: o anjo foi o primeiro a anunciar ao mundo esta mensagem de felicidade, e suas palavras nos dão a entender com quanta alegria e elevação de espírito não devemos meditar este mistério de fé. Eis que venho anunciar-vos uma grande alegria para todo o povo, e também os cantares da milícia celeste. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Desde aquele instante, começou realmente a cumprir-se a grandiosa promessa de Deus a Abraão, quando lhe dissera que um dia todos os povos seriam abençoados em sua descendência. Maria, a quem proclamamos e veneramos como verdadeira Mãe de Deus, por ter dado à luz aquela pessoa que era ao mesmo tempo Deus e homem, descendia da estirpe real de Davi. Se a conceição de Cristo já excede toda a ordem da natureza, em seu nascimento nada podemos contemplar que não seja de caráter divino. O que há de mais admirável, o que sobrepuja a tudo quanto o homem possa dizer ou imaginar, é o fato de nascer ele de sua mãe, sem que daí resultasse a menor lesão da virgindade materna. Assim como mais tarde saiu do sepulcro fechado e selado, assim como entrou para junto de seus discípulos, apesar das portas fechadas, né? Como fala o Evangelho de hoje. Assim como na observação diária da natureza, vemos os raios solares atravessarem um vidro compacto, sem o quebrar e sem lhe fazer o menor estrago, assim também, e de maneira mais sublime, nasceu Jesus Cristo do seio de sua mãe, sem nenhum dano para a integridade materna. E pois, com os mais justos louvores, que em Maria enaltecemos uma virgindade perpétua e intemerata, ou seja, também uma virgindade que de fato existe uma integridade, não é uma fantasia, é real, né? São João Paulo II vai falar que não é pela ciência, mas é pela fé que nós cremos na virgindade de Maria. Os apóstolos acreditavam, os primeiros cristãos acreditavam, os santos padres acreditaram, os doutores também da igreja, o magistério da igreja. A Bíblia aponta prefigurações da virgindade de Maria. Os reformadores ou deformadores protestantes acreditavam na virgindade perpétua de Maria. Lutero, Calvino, Zwingli acreditavam. Embora, vez ou outra, falasse uma ou outra coisa acerca da Virgem Maria que fosse um pouco contraditório, mas eles acreditavam na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Continuando, né? Assim também, aliás, operado foi este milagre pela virtude do Espírito Santo. De tal modo assistiu a mãe na conceição e no nascimento do filho, que dando-lhe fecundidade, lhe conservou toda a virgindade. Em Maria está presente o mistério da maternidade e da virgindade. Assim como na igreja, a igreja é mãe e a igreja é virgem. De vez em quando costuma o apóstolo designar Cristo como o segundo Adão e confrontá-lo com o próprio Adão. Realmente, assim como pelo primeiro Adão, todos os homens sofrem a morte, assim pelo segundo, são todos novamente chamados à vida. Assim como Adão foi pai do gênero humano, segundo as leis da natureza, assim também Cristo é para todos o autor da graça e bem-aventurança. Por analogia, podemos igualmente comparar com Eva, a Virgem Mãe de Deus. A primeira Eva corresponde à segunda, que é Maria. Assim como acabamos de mostrar que o segundo Adão, Cristo, corresponde ao primeiro Adão. Por ter dado crédito à serpente, Eva acarretou maldição e morte ao gênero humano. Maria acreditou nas palavras do anjo e obteve que aos homens viesse novamente bênção e vida. Por culpa de Eva, nascemos filhos da ira. Por Maria, recebemos Jesus Cristo, que nos faz renascer como filhos da graça. A Eva foi dito: em dores darás à luz teus filhos. Maria ficou isenta desta lei.
São Tomás de Aquino vai explicar, né, na Suma Teológica, o porquê de Nossa Senhora não ter sentido dor no parto. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso. YouTube, Osés Oliveira, e também no Apóstolo dos Últimos Dias, sobre Nossa Senhora não ter sentido dor. A gente pode falar sobre isso, eu também vou fazer uma explanação da Suma Teológica nos outros vídeos, e o que São Tomás de Aquino fala sobre a Virgem Maria, tá bom? Conservando a integridade de sua virgindade, de sua virginal pureza, como dizíamos há pouco, Maria deu à luz a Jesus, Filho de Deus, sem sofrer dor de espécie alguma. Continuando. Vistos serem tão grandes e tão numerosos os mistérios desta admirável conceição e nascimento, convinha que a divina providência os fizesse anunciar por meio de muitas figuras e profecias. Esta é a razão porque os santos doutores aplicaram a este mistério muitos trechos que lemos em vários lugares da Sagrada Escritura, entre os quais se fala principalmente daquela porta do santuário, a qual estava falando há pouco tempo, né? Que Ezequiel viu fechada. É o número 239, que vai falar aqui só um instante. Em Ezequiel 44, versículo 2, vai estar presente isso, né? Ezequiel 44, versículo 2, vai falar sobre essa porta fechada. Também Cântico dos Cânticos vai falar sobre essa porta fechada, né? E vai mostrar aqui esse jardim selado como símbolo da Virgem Maria. Também tem o símbolo de Cântico dos Cânticos, onde vai falar quem é essa que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha. Vai mostrar Nossa Senhora como aquela que avança. É a aurora que antecede o verdadeiro sol da justiça, que é Jesus Cristo. Não é o sol invicto, mas é o sol verdadeiro, que sobrepuja, que ultrapassa qualquer sol. Todo o universo é o Criador, não é uma criatura, é aquele que é o soberano entre as nações, né? Continuando. Daquela pedra que se desprendeu do monte, sem intervenção de mãos humanas, como diz Daniel, a qual se avolumou em grande montanha e encheu toda a superfície da terra. Também da vara de Arão, a única que deitou rebentos entre as varas dos príncipes de Israel. Ou seja, é um símbolo, né? A vara de Arão é um símbolo da virgindade de Maria. A sarça ardente que Moisés viu arder sem se consumir é o símbolo da Virgem Maria, aonde o fogo, que é o próprio um símbolo do Espírito Santo, o fogo está ali nela. Também o próprio Cristo está ali nela, que é este fogo abrasador também, e ela não se consome. A história do Natal foi amplamente descrita pelo Santo Evangelista. Não julgamos, pois, necessário entrar aqui em outros pormenores, porque o padre, né, o pároco, deve encontrar facilmente na leitura do Evangelho esses termos, né? Também o evangelista São Mateus vai apontar que Isaías 7,14 apontava para a Virgem Maria de fato. Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. No hebraico pode ser moça ou jovem, mas São Mateus pega a passagem da Septuaginta, a tradução grega, e fala da virgem. Ele entende essa virgem como Nossa Senhora, a Virgem. Com estes mistérios foram escritos para nosso ensinamento. O padre deve fazer incutir profundamente o espírito de oração no coração dos fiéis. Agora, continuando aqui, né? Realmente, o que pode haver de mais útil e mais próprio para sofrear nosso orgulho e arrogância espiritual do que considerar muitas vezes como Deus se humilha a ponto de tomar sobre si a fraqueza e a fragilidade humana, como Deus se fez homem e põe a serviço do homem sua soberana e infinita majestade, a cujo aceno, no dizer da Escritura, as colunas do céu vacilam e tremem de pavor, como veio afinal nascer na terra aquele a quem os anjos adoravam nos céus. Aqui um ponto que eu queria colocar também, que vai falar São Justino, né? Assim como a terra que Adão foi feito e Eva era imaculado, era uma terra pura, era uma terra virgem, também Jesus deveria nascer de uma terra, o novo Adão deveria nascer de uma terra virgem, de uma terra pura, de uma terra imaculada. Então, várias prefigurações na Bíblia, né, que vai mostrando como Nossa Senhora, como essa
que está presente na história de salvação de forma tão singela, silenciosa, mas tão brilhante, tão irradiante, tão forte, tão clara, ao mesmo tempo que é simples, silenciosa, mas é irradiante, é profunda. São nesses mistérios escondidos aonde nós encontramos glórias, né, profundas. A gente pode dizer, como São Luís Grão de Montfort fala, que o suspiro de Maria Santíssima é maior do que a oração de todos os santos e anjos juntos. São Bernardo de Claraval vai falar que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. São Boaventura vai falar que Jesus é o caminho que leva ao Pai e Nossa Senhora é o caminho que leva a Jesus. Então Nossa Senhora está presente em nossas vidas, irmãos. Então a gente vai ver em outros momentos as prefigurações bíblicas que vão apontando para esse mistério da Virgem Maria, a qual os santos padres, que são os grandes intérpretes da Sagrada Escritura, que de fato eram homens doados, homens orantes, homens de sacrifício e de penitência, homens de profunda meditação e contemplação, que viviam de fato o Evangelho. Quando nós louvamos, veneramos os santos, não é idolatria, não é fugir, não é roubar a glória de Deus. Quando nós falamos que alguém é inteligente, nós olhamos para uma inteligência infinita. Quando nós falamos que alguém é sábio, nós lembramos da sabedoria infinita. Quando nós olhamos para alguém que é belo, nós lembramos da beleza infinita. Quando nós olhamos alguém sincero, verdadeiro, nós lembramos daquele que é a verdade por excelência. E nós devemos entender o seguinte, que mais do que ninguém, mais do que nenhum outro santo, Nossa Senhora é aquela que resplandece a beleza de Deus, que aponta de forma mais magnífica, mais esplendorosa a beleza de Deus, a verdade de Deus, a bondade de Deus. Então, possamos contar com a intercessão da Virgem Maria. A gente percebe um grande levante de pessoas contra a devoção à Virgem Maria. Mas Deus tem levantado, até na igreja protestante, homens e mulheres que pregam a favor da devoção à Virgem Maria. Graças a Deus, tem se levantado esses homens e mulheres também nas igrejas protestantes para falar das bem-aventuranças da Virgem Maria. Tantos pastores, ex-pastores, têm voltado para a Santa Igreja através da intercessão da Virgem Maria. Então que possamos crescer nessa intimidade profunda com ela. Isso não é roubar a glória de Deus, de forma alguma. Tem uma oração que fala assim: Senhor, ensina-me a amar Maria como tu amas. Maria, ensina-me a amar Jesus como tu amas. Vai falar São Maximiliano Kolbe que todo santo é obra da Imaculada Conceição. Nós não devemos ter medo da nossa veneração virar idolatria, porque nós nunca vamos amar Nossa Senhora como Jesus amou, nunca. E Jesus não idolatrou a Virgem Maria. Então a meta do nosso amor é se parecer cada vez mais com o amor de Cristo, pela Virgem Maria. E do amor da Virgem Maria por Cristo. Devemos aprender a amar Jesus com Nossa Senhora. E devemos aprender a amar Nossa Senhora com Cristo. Vai falar São Bernardo de Claraval que os anjos desciam do céu para aprender a amar melhor a Deus com a Virgem Maria, porque o fogo que nela havia de amor a Deus era uma fornalha muito maior do que o que havia nos serafins, do que há nos serafins. Nossa Senhora é a rainha dos santos, é a rainha dos anjos, a rainha dos patriarcas, a rainha das virgens e dos mártires. Nada disso é exagero, nada disso ultrapassa. Tudo isso ainda é muito pouco do que Deus encheu Nossa Senhora. Tem muito mais para aprendermos sobre ela. Então vamos estar atentos, esse curso vai continuar. Não sei se todo dia, e vai dar para mim fazer, mas na medida do possível. Não é um curso sistemático, mas essas intuições profundas sobre o amor à Virgem Maria. Deus te abençoe e uma ótima noite.